Vamos lá. E aí, gente? Beleza? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Então, gente, se esse daqui é o teu primeiro vídeo, eu sou o Eric, eu sou colombiano e brasileiro, o brasileiro e colombiano. Na verdade, eu nasci na Colômbia e eu tô morando aqui no Brasil há 11 anos. E aqui nesse canal vocês vão encontrar diferentes bate-papos, conversas, ou ideias meio soltas sobre diferentes situações que já tem se passado comigo aqui no Brasil, que eu gostaria de compartilhar a minha visão das coisas, como é que tem sido pra mim e tudo mais. E, gente, eu tenho uma tradição que é muito ligada com o canal, né? Que é sempre ter uma camisa de futebol. Mas hoje, olha, esse moletomzinho tá muito estiloso, tá bem bonito. Cortei o cabelo ontem, então vamos deixar assim. Tô me sentindo no elemento, então vamos deixar assim. Não vamos botar a camisa de futebol só pra manter uma tradição. Não. Vamos focar no conteúdo que é um conteúdo que vocês já têm me pedido há bastante, porque eu já fiz o episódio número 1, né? Que era como é que é essa questão dos relacionamentos e em comparação com a Colômbia, né? Como é que é namorar no Brasil, como é que é namorar na Colômbia, né? E no primeiro vídeo, se vocês não assistiram ainda, vale muito a pena. Comentei como é que era essa questão dos relacionamentos, bem no comecinho, de demorar um pouquinho mais, né? Mas hoje eu quero focar quando, assim, eu quero falar um pouquinho sobre como é que foi a minha experiência até agora com relacionamentos aqui no Brasil, os pontos bons, os pontos que de repente eu achei ruim na minha experiência, né? E claro, eu vou ser bastante subjetivo e eu vou sempre pedir dicas, gente. Acho que uma das coisas que eu tô gostando bastante de fazer esses vídeos é sempre, ao invés de dizer, nossa, é que no Brasil tem que ser feito dessa maneira, alguma coisa, é sempre perguntar, sempre ter essa curiosidade. Mesmo eu já tendo o meu passaporte brasileiro, morando aqui há um tempão, eu acho que a gente sempre tem que deixar a porta aberta. Mesmo se eu morasse na Colômbia, eu sempre tentaria deixar a porta aberta para aprender, né? Para rever muitos conceitos e tudo mais. Então, é isso. Gente, tá um pouco frio também. Então, de tempos em tempos eu vou beber chimarrão também. Então, sinta-se à vontade. Se vocês são daqui do Rio Grande do Sul, então se sintam como se eu estivesse convidando vocês aqui no meu apartamento. A gente vai matear um pouquinho, né? Ou se vocês são de outra região do Brasil, bem-vindos para minha casa. Sentem aí no sofá e vamos trocar uma ideia, tá? Então, gente, no primeiro vídeo eu tava falando mais dessa demora que geralmente na Colômbia tínhamos bastante, né? Pra começar ou pra engatar um relacionamento. Aqui foi um pouquinho mais rápido. Na verdade, eu gosto da abordagem brasileira porque te mostra realmente se a pessoa tem interesse ou não. Às vezes na Colômbia parece que, ou no meu tempo na Colômbia, parecia que a pessoa estava interessada em te largar um pouquinho de atenção, tinha um pouquinho de atenção, daí ela sumia por um tempo e era mais ou menos assim, um vai e vem, vai e vem. Aqui não, eu sinto, na minha experiência, né, que é mais assim, a pessoa gosta de ti, eu não gosto. Isso aí não tem ponto meio, né? O meio termo, melhor. Eu fiz uma lista porque uma lista de assuntos, senão o vídeo vai ficar enorme e muito confuso. Então, a minha visão como estrangeiro é a seguinte: quando a gente começa um relacionamento, eu acho que esta daqui também pode ser uma dica para as gurias que quiserem pegar estrangeiros, ou sei lá, gurias que querem pegar estrangeiros que querem pegar gurias estrangeiras, tipo, brasileiros que querem pegar gurias estrangeiras, ou não só pegar, mas de repente ter um relacionamento mais sério. Eu quero me focar mais nos relacionamentos sérios, tá? Mas a pegação tá liberada. Gente, eu acredito que quando, assim, nós vamos conhecer bastantes pessoas. E geralmente as conversas vão ser assim, tu vem de onde, me conta sobre a tua cidade e tal. E eu acho que esse ponto é bem importante. Eu pessoalmente gosto que as pessoas perguntem, né? Mas se vocês quiserem ter algo a mais, eu acho que é bem importante passar aquela barreira dos estereótipos, tá? O que quer dizer isso?
E se vocês gostaram de um estrangeiro, como brasileiros, né? Tipo, vocês brasileiros gostaram de um estrangeiro que tá aqui no Brasil, tentem fazer perguntas também como se essa pessoa fosse um ser humano. Que às vezes a gente sente, ou assim, na minha experiência, parece que quando o assunto sai daquela bolinha, bolinha de do nosso país, meio que o assunto morre. A gente quer conversar também sobre papos espirituais, a gente quer conversar sobre, bom, às vezes sobre política com muito cuidado, a gente quer falar sobre rotinas, a gente quer falar sobre beber cerveja, a gente quer ter papo furado também, a gente quer conversar sobre assuntos nada a ver, sabe? E a gente fica muito empolgado porque isso nos tira um pouco dessa questão meio de networking, né? Aqueles eventos que fazem, né? Tipo, eu trabalho para tal empresa, eu sou sei o que, sei o que. Gostaria que vocês tivessem essa visão de mais ou menos como é que a gente se sente um pouco. Tipo, eu trabalho nessa empresa, eu tô trabalhando nessa empresa há tanto tempo, meu chefe não sei o que, não sei o que, e é isso, e meio que morre a conversa, né? Mas, cara, uma coisa assim que as gurias que eu mais quis aqui no Brasil, que eu me relacionei, foram relacionamentos mais longos, foram as gurias que conseguiram ir mais além, né? De saber, tipo, Eric, como é que tu tá? Comeu bem, dormiu bem, tá, qual que é o teu tipo de música favorito, assim, sabe? Tipo, que tipo de filme tu gosta? Isso é bacana pra gente, né? E claro, nós como estrangeiros também estamos na obrigação de sair da bolha de me conta sobre a caipirinha e tal. Me conta sobre o sei que, o sei que. Porque também, eu acho que pro brasileiro, tá, eu não tenho lugar de fala aqui. Porque, claro, eu já conheço bastante da cultura brasileira, mas eu não sei exatamente como um brasileiro nato, pode se sentir com isso. Se a gente tá o tempo todo, e a caipirinha, e o Inter, e o Grêmio, não sei o que. Eu acho que vai chegar um momento que o brasileiro vai ficar meio, tá, calma, eu sou um ser humano além de ser brasileiro, sabe? O brasileiro, então. Eu acredito que vai pros dois lados. Gente, então, esse primeiro ponto é muito importante, assim, para um relacionamento que com uma pessoa estrangeira, que que a gente consiga realmente ter uma interação legal. E se vocês tiverem alguma curiosidade sobre nossos países ou alguma coisa, claro, a gente vai estar sempre aberto, mas que não seja o tempo inteiro falando sobre isso, né? Porque aí a gente meio que entra nesse papo de tá bom, sabe? E eu acho que também que nós, como estrangeiros, deveríamos fazer a mesma coisa, não ficar nesse de, nossa, vamos pro churrasco, assim, meio clichêzão, né? Gente, vamos com o segundo ponto. E o segundo ponto é foda. Eu vou falar, desculpa a palavra, é foda. Gente, assim, eu tive 2 relacionamentos aqui no Brasil que me marcaram de uma maneira positiva. Porque, nossa, essas gurias foram excelentes. Assim, elas sempre foram de se preocupar comigo, de me mostrar a questão da cultura, de me apresentar para as famílias, de ir para os churrascos e tal. Só que, claro, por exemplo, no meu caso, gente, eu acredito que esses términos foram mais por questões de expectativas. Talvez as gurias tinham outros projetos, eu também. Eu tinha que, sei lá, estudar um pouquinho mais, me dedicar mais pro trabalho. E é complicado porque tu cria um vínculo com a pessoa e é difícil só falar, tipo, eu acho que não vai rolar. Então, nesses dois términos, né? Términos de relacionamento, isso aí. Eu tentei ser bem cuidadoso, deixar as gurias, assim, dar a oportunidade também da gente conversar até a gente se sentir bem. Foi bem complicado, assim, pra fazer essa separação, né? Porque quando a gente tá saindo com uma pessoa, é bem difícil simplesmente entender que as coisas não vão funcionar. E ainda mais quando a gente é estrangeiro, porque a gente se apega muito. Gente, vocês não têm noção. Desculpem falar de uma maneira tão franca assim, mas. Bom, ou de repente, se vocês moram num país diferente,
Gente, eu acho que o estrangeiro, ou de repente. Tá, eu vou falar sobre a minha opinião. Gente, alguém me dá um pouquinho de moral e eu já tô ali, tipo, ai, por favor. Eu sou muito apegado, muito, muito apegado. Então, quando teve esses términos de relacionamento, gente, pra mim foi difícil, porque ali tu começa a sentir a saudade da família da guria. Tipo, tu começa a entrar nessa vibe de, nossa, eu perdi uma oportunidade de conhecer realmente muito mais a cultura brasileira, conhecer um pouquinho mais. Eu conhecer essa família um pouquinho mais profundamente, conhecer, assim, se sentir parte dessa questão, e a gente começa a sentir saudade dos churrascos, do chimarrão, dos chimarrões, o chimarrão, sei lá, do chimarrão, vamos deixar em singular mais fácil. Do chimarrão, de assistir, sei lá, novelas com a família e tal. E a gente começa a sentir, nossa, começa a se sentir um pouquinho mais distante parece que um término, desculpem, com a pessoa, mas também parece que um mini término com o país. Então, a gente, ou pelo menos eu sempre tento que não fique por essas. Eu sempre tento entender, tá, eu terminei com uma pessoa e o país não tem nada a ver, sabe? Eu vou continuar curtindo a música brasileira e tudo mais. Só que a gente entra num mini pânico de, meu Deus, agora. Porque, claro, quando a gente tem um término de relacionamento, geralmente a gente assiste coisas, a gente começa a se falar com os amigos nos países, né? Então é que a gente começa a sentir esse afastamento da cultura um pouco, né? Dura uns 10 dias, 15 dias, enquanto a gente já começa a se sentir melhor. Mas uma coisa, gente, que eu acho. De repente isso aí é também a minha idade e tudo mais. Eu já tinha uma época que, claro, a gente vai pra festa e tal, mas eu tô muito mais focado em conhecer uma pessoa que seja bem parceira, bem legal, assim, bem. Uma guria que seja bem legal mesmo pra ter um relacionamento sério, pra gente viajar junto. Pra, quem sabe, de repente, dar de presente isso daqui. Não, tô brincando mesmo. Não, sério mesmo, tipo, ter um relacionamento bem legal, bem de parceria mesmo. Então, uma coisa que eu tô tentando fazer agora é aprimorar primeiro o meu português ainda mais. Por exemplo, gente, eu tô achando o máximo fazer esses vídeos, como eu sempre falo. Vocês já estão de saco cheio. Eu sempre tá falando. Jesus, que... E eu acho que uma dica para os estrangeiros também que querem ter um relacionamento mais sério, ficar um pouquinho mais sossegados, é aprimorar o português, né? Porque assim vocês vão conhecer as intenções das gurias, dos guris também, então ali vocês vão se sentir mais à vontade, se vocês não gostarem de alguma coisa, falar de uma maneira bem tranquila e tudo mais. Então eu acho esse ponto bem importante, falar a língua da melhor maneira possível, né, pra se expressar, e eu acho bacana quando a gente consegue se expressar abertamente em português, né? Tipo, olha, não tô gostando disso, isso daqui é interessante, tu tá afim do quê, isso aqui, então eu acho isso legal. Também. E uma coisa, desculpem, gente, uma coisa que eu tô, bom, uma das coisas que eu tô fazendo, porque já falei um pouquinho sobre aprimorar o português. Uma segunda coisa que eu tô tentando fazer, gente, é sempre que eu conheço alguém que me interessa e tal, eu já pergunto assim, olha, de uma maneira bem respeitosa, tu tá afim de ficar, tá afim de do que mais ou menos, né? E eu acho que aí a gente já começa a ler as entrelinhas e tudo mais, porque assim, gente, claro, eu não tô pensando em que amanhã eu vou encontrar minha esposa, sabe? Não, não é bem isso, né? Porque eu acho que a gente tem que ter paciência, tem que ter autocontrole, tem que ter um monte de elementos pra chegar nesse ponto adequado, né? Mas, e claro, a gente tem que estar bem de espírito também, assim, tipo, tem que estar tranquilo, tem que deixar as coisas passarem, sabe? Se a gente tem alguma mágoa, tentar resolver isso de alguma maneira, né? E ali, nesse momento, aí é que a gente já pode pensar numa questão muito mais séria, mas de repente também eu acredito que seria importante
Se a gente quer ter um relacionamento sério, conhecer a família da pessoa, e explicar também que a gente tá vindo de um país diferente, como é que são as coisas, as tradições, e que tipo de coisa de repente pode ser ofensiva tanto pro brasileiro que a gente faça como colombiano. Uma coisa que. Uma questão que, por exemplo, falando com a Mana, a gente conversou, né? É que, por exemplo, na Colômbia, geralmente, né? Eu tô falando do Rio Grande do Sul, né? No caso. E, geralmente aqui, quando alguém cozinha, ou tipo numa festa, se deixa a comida, sei lá, numa mesa e cada quem vai pegando e tal. Na Colômbia, pelo menos é um pouquinho diferente, tá? E a gente espera que a pessoa da casa diga, ah, olha, tá aqui, ou que a pessoa te ofereça e tal, antes de comer. Então, muitas vezes, muitos amigos colombianos morando aqui já ficaram ali meio esperando, né? Tipo, eu esperando o convite, né? Até que alguém meio que percebe, olha, porque que os colombianos estão comendo alguma coisa, sei lá, ou coisa nenhuma, né? Daí eles falam, então, é bacana fazer essa troca também, porque assim as duas culturas se conhecem, de repente vai ter muito mais diálogo e tal, e eu acho que é uma experiência bacana quando, assim, gente, quando eu namorei brasileiras, foi bem legal porque aprendi muito mais a cultura, aprendi também muitas coisas a respeito da minha personalidade, a impor limites quando era necessário, a me abrir quando era necessário também. Lá ele. Tô zoando. Não, tipo, me abrir na questão de contar coisas, porque pelo menos nós na Colômbia tentamos não preocupar muito as pessoas, né? Não sei como é que é aqui no Brasil exatamente. Gente, sempre eu vou falar assim, não sei como é que é. Mas a gente tenta se segurar muito, assim. A gente. Quando um colombiano geralmente conta um problema porque já tá muito sério, já tá muito grave. Aqui eu acho que é mais de boa falar, sabe? Tipo, olha, tô com essa dificuldade e tal. Mas nós somos bem de nos fecharmos, assim, tipo, de. Como é que tá? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz. Mesmo estando tudo uma bosta. Então, eu reconheço que uma dificuldade que nós temos nos países, mas isso já estava mudando, eu acho que com a globalização e esta questão do apoio psicológico e tal que nós estamos tendo internacionalmente, aquele auge, eu acho bacana porque já tá tudo ficando muito mais claro e tá sendo bem melhor para todo mundo, né? E é isso, gente. Essa seria uma segunda parte. Eu sei que estou devendo para vocês uma terceira parcela, vamos chamar isso, uma terceira parte de relacionamentos. E nessa parte que eu vou fazer, desculpem, pode ser nessa parte que eu vou fazer, eu vou falar especialmente sobre o Tinder. Eu prometi que a segunda parte vai ser sobre o Tinder. Mas, gente, eu queria falar muito sobre esse assunto. Não sei, foi um assunto que hoje eu acordei e senti que eu tinha que falar a respeito disso. Eu acho que eu tinha que honrar essa ideia que chegou na minha cabeça hoje. E é isso, gente. Então, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe um comentário, um joinha pra baixo, pra cima, sei o que for. E é isso, gente. Espero vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Tá? Os vídeos estão bombando e vamos que vamos.